Boa tarde para a turminha mais animada que eu tenho, que é o primeiro B. Como vocês estão, crianças? Espero que vocês estejam bem, com saúde e em segurança. Que a nossa semana seja muito abençoada pelo Senhor e que a gente tenha uma semana de muito aprendizado e proveito. Então, hoje é segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Essas datas são importantes para a gente fazer o cabeçalho bem bonito no caderno. Lembre que você tem que colocar o nome da escola, o nome da professora, o seu nome, a data, o dia da semana, segunda-feira, e as disciplinas que a gente vai estudar. Então, na segunda-feira, a gente tem História e Português. Essa aula é de História, porque lá na página do livro de vocês, 58 e 59, vocês vão ver que vai estar falando assim, como eu vou para a escola? E lá vai aparecer um monte de diferentes meios de transportes, que eu coloquei alguns aqui na tela para vocês ir vendo. Então, se eu falo meio de transporte, é o meio que eu me transporto, ou seja, que eu uso para me transportar, para me levar de um lugar para o outro. A gente já tem um meio de transporte muito eficiente, que é nosso por nascença, que é as nossas perninhas que nos levam, né, para onde a gente precisa ir. Então, um meio de transporte que a gente já tem, pronto. Só que dependendo da distância, da comodidade, de como o tempo está, muito quente, muito calor, só as minhas perninhas não são suficientes. E como Deus nos deu sapiência, ou seja, inteligência, o homem foi criando novos meios de transportes, além das suas pernas, para facilitar a vida dele, para melhorar o conforto do homem. Sem falar naquelas pessoas que têm alguma deficiência e que não podem usar suas pernas para se locomoverem. Então, o homem criou outros tipos de meios de transporte para facilitar, para adequar, para melhorar a nossa vida de forma geral. Então, a gente tem meios de transporte que carregam duas pessoas, uma pessoa, 5, 42 pessoas. Como que os meios de transporte se dividem? A gente tem os meios de transporte que andam na terra, então eles são terrestres. Não terra, 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 né? Pode ser no asfalto, mas que andam aqui na terra. Se eu falo que anda na terra, então eu já imagino que eu tenho água, então eu tenho meio de transporte aquático, e eu tenho ar, então eu tenho meio de transporte aéreo. Os que andam na terra, como vocês estão vendo aí, pode ser carro, bicicleta, caminhão, moto. Já os aquáticos são aqueles que estão andando em cima da água ou lá dentro do mar ou de um rio. Como, por exemplo, por cima eu tenho barcos, eu tenho navios. A gente tem navios, pessoal, que carregam até 1.200 pessoas, muito mais, 5.000 pessoas, que são os navios que andam muito, muito pelo mundo afora, que a gente chama de cruzeiro. Depois eu mando uma foto para vocês verem. É quase uma cidade, cabe muitas pessoas dentro. E a gente tem barcos menores, canoas que andam sobre as águas, que carregam 3, 4, 2 pessoas. Esses são os aquáticos, que andam na água. Já os aéreos, é bem fácil vocês verem na imagem, não é? São os aviões, helicópteros, balões. São os meios de transporte que usam o ar para se locomover. Isso tudo tecnologia que o homem inventou. Então, os meios de transporte é aquilo que a gente anda para se locomover, de maior comunidade para a gente. Então, eu tenho eles terrestres, que andam na terra, que são os mais comuns que a gente vê, os aquáticos, que andam na água, e os aéreos, que vão andar lá no ar. Isso tudo o homem criou. Esses meios de transportes, eles acabam também levando a gente para falar de outro tema, de outro conceito muito legal, que também está no livro de história, que são as profissões. Se eu tenho carro, se eu tenho um ônibus, eu tenho que ter alguém para dirigir esse ônibus. Então, eu vou ter um profissional, que é o motorista. Então, a gente cai nas profissões. Se eu tenho um avião, então eu preciso de alguém para pilotar esse avião, esse helicóptero. De novo, piloto é uma profissão. Dentro dos aviões, a gente tem uma pessoa que vai servir os passageiros, que são aeromoços, outra profissão. Se a gente está falando aqui na Terra, por exemplo, dos transportes terrestres, eu tenho que ter o borracheiro para o pneu da bicicleta e da moto, eu tenho que ter o frentista do posto para encher o tanque da moto ou do carro. Então, as profissões é tudo aquilo que a gente faz que exerce um trabalho. É o trabalho da gente, que é remunerado, da onde a gente tira o nosso ganha-pão, como a gente diz. O seu papai e a sua mamãe têm sempre profissão. Ah, e não vale dizer que se a mamãe está dentro de casa, cuidando de você, da casa, ela não trabalha. Ela trabalha sim. Do lar, doméstica, também é uma profissão, e é uma profissão muito, muito importante, porque dá muito trabalho, né, não, mamães? E responsável pelas crianças. Então, tem que ser valorizado, crianças, e todos têm que cooperar. Então, as profissões é aquilo que a gente exerce um fazer. E esse exercer um fazer é quase sempre remunerado.
ou então é de muita importância para a casa andar, para a gente conseguir ter alimento, roupinha limpa, como a da mamãe se ela trabalha só em casa. Que ainda esse só em casa que é doído. Então, quais são as profissões que a gente mais tem? Aqui eu trouxe algumas para você. A gente tem aqui, por exemplo, a do lar ou doméstica, garçom. Esse daqui parece um construtor. Eu tenho médico, eu tenho secretário, eu tenho veterinário, eu tenho dentista, motorista, açougueiro, pintor e assim vai. Então, as profissões é o que a tarefa que a gente exerce quase sempre para ser remunerado, para ganhar o nosso salário. Então, me diz aí, você já pode começar a pensar, criança, o que que você vai ser quando crescer? Essa pergunta do que eu vou ser quando crescer está se referindo à sua profissão. O que que você vai exercer? Qual tarefa você vai fazer para ganhar o seu salário? Me conta. Me manda um áudio me contando. Então, essa é a nossa aula de história de hoje. Beijo, criança.